Olá, tudo bem? Eu sou o Walter, você está no canal Walter do Brasil. É um prazer imenso reencontrá-lo por aqui. O nosso tema de hoje é uma grande curiosidade histórica. É o sal. Vamos falar um pacotinho de sal já aberto aqui, que eu consegui. É o sal. Deixa eu colocá-lo aqui do lado. O sal que você vai ao mercado, com bem menos de R$5, você traz um pacote. É tão interessante nós conhecermos a história do sal, né? E toda a participação e envolvimento dele com a própria história da humanidade, né? Vamos começar do começo. Vamos falar aqui do Brasil. No Brasil, os indígenas, os povos nativos, eles não conheciam o sal, não usavam. Passaram a usá-lo com a chegada dos colonizadores, né? Porém, o sal já é conhecido no mundo 10.000 anos antes de Cristo vir aqui à Terra. Já se conhecia o uso do sal, né? O Egito foi o primeiro país que utilizou o sal. E no que o Egito utilizava o sal? Utilizava na alimentação e no processo de mumificação dos corpos, né, para fazer aquelas múmias, né? No processo era usado também o sal. Né? Também o sal foi usado na antiga Babilônia, hoje, onde é o Iraque, não é? Na China foi usado, tudo isso há 10.000 anos, há muitos milhares de anos antes de Cristo. Os hebreus também já usavam, os atuais israelenses, os atuais judeus, já usavam o sal também numa aliança de purificação que eles tinham com Deus. O sal era usado, né? O sal também foi usado, muito usado, e tinha um valor inestimável, onde hoje é a Etiópia. Inclusive, na Etiópia, o sal era tão importante que ele era a moeda do reino. A moeda era o dinheiro, é aquilo que compravam objetos, vendiam, enfim, faziam negócios como se fosse o real, o dólar era o sal, correto? Também, onde hoje é a Mauritânia, também usavam o sal. Veja o valor do sal, né? Esse produto que hoje a gente traz para casa com alguns poucos reais, eles trocavam sal por ouro. Olha, trocavam o sal pelo ouro. E o ouro sempre foi muito importante para a humanidade. Na França, os franceses cobravam pesados impostos sobre o sal para poder financiar os luxos da corte francesa, né? O sal gerou muitas guerras ao longo da história da humanidade. Muitas guerras aconteceram. Países procuravam ter o processo, né, de concepção do sal, de produção do sal, porque o país que dominasse este processo e que tivesse o sal, ele tinha poder. Ele era considerado um país poderoso, como é hoje, né? Países que têm moedas muito fortes são países poderosos, né? Roma Antiga, vamos lá, mais um exemplo. Roma Antiga. O sal era usado para comprar alimentos e roupas e para pagar os soldados. Não os soldados do exército romano, mas aquelas pessoas que se aventuravam, né? Iam participar voluntariamente do exército de Roma. Olhem como o sal, ao longo da história, ele foi importante, ele acompanha a vida da humanidade. O sal foi usado na Idade Média como amuleto. Um amuleto. Até hoje, tem pessoas que quando a vida começa a desandar, alguém sempre diz, você tem que tomar um banho de sal grosso. E alguns tomam e a vida melhora, e outros a vida continua a mesma coisa. Vai lá dar fé dele, não é verdade? A Igreja Católica, durante muito tempo, hoje não mais, praticamente, mas muito pouca Igreja Católica pratica de colocar sal na boca, nos lábios do recém-nascido. Isso era uma prática comum. Hoje, não é mais essa prática feita com tanta frequência, né? Mas o sal é tão importante que quando a gente vê na Bíblia, Jesus
dizendo: vós sois o sal da terra e a luz da humanidade. Ele estava se referindo a nós, os seres humanos. Nós somos o sal da terra. Nós é que damos o tempero, nós é que damos o gosto na terra, vamos dizer assim. Era essa a referência que Jesus fazia dos humanos, quando ele se referia ao sal. É claro, todos nós sabemos que o sal vem da água do mar. O sal vem da água do mar. E, normalmente, o processo é deixar a água secar, e aquilo que sobra no vasilhame, lá na reserva, aquilo que sobra é o sal. O sal foi muito usado na conservação de alimentos. Nós não podemos esquecer que nem sempre a humanidade teve a geladeira. A geladeira é uma invenção, em termos de história, recente. E antes tinha que conservar as carnes, principalmente os peixes, usando um processo de salga no alimento para conservar durante algum tempo. Não havia geladeira. Os chineses, eles obtinham o sal com a fervura da água. Ferviam a água do mar em vasilhas de barro. E aquilo que sobrava, era o sal. Os romanos também tinham o seu processo de secagem da água para depois, numa vasilha, numa cerâmica, eles quebravam a cerâmica e ali ficava o bloco de sal. É interessante a história do sal e como ela nos acompanha. E tem outras curiosidades. Nós encontramos outras curiosidades neste tipo de tempero, que quando nós usamos bem, usamos a quantidade certa, é uma delícia. Quando usamos demais, nos faz mal. Muito bem. Uma curiosidade social. Lá no tempo mais recuado, até o início do século passado, por exemplo, um jantar, numa refeição, estavam várias pessoas na mesa. E o saleiro, sempre ficava próximo da pessoa mais importante da mesa. Então, quando você ia numa recepção, logo você sabia quem era a pessoa mais importante que estava ali compartilhando na mesa com você. Era a proximidade do sal. Quanto menos importante a pessoa que está à mesa, sentado para fazer as refeições, mais distante o saleiro fica distante dele, não é? Aqui no Brasil, hoje, o estado que mais produz sal é o Rio Grande do Norte. É o principal estado que produz sal. E tem outras curiosidades. Por exemplo, a palavra sal, ela deu origem à salsa. Salsa, não é? A palavra salário, também salário, ela é derivada de sal. A palavra salsicha também vem da palavra sal, algo preparado com sal. A palavra salada, temperado com água e sal. Então a gente nota a importância do sal na vida. Também nos Estados Unidos, por exemplo, esta semana, estradas estão fechadas por causa da neve. A temperatura está vários graus abaixo de zero. O sal é utilizado para derreter a neve das estradas. Muito importante, portanto, o uso do sal, e que muita gente não sabe, e que hoje é algo tão acessível a todo mundo, não é verdade? O sal é tão acessível e tem toda uma implicação, tem todo o envolvimento com a própria história da humanidade. E se você fizer uma pesquisa, você vai perceber e vai conhecer os vários tipos que existem de sal. Você vai conhecer países que conseguiram independência com o poder que tinham sobre o sal. Fica aí a minha sugestão de estudo. Eu estou apenas dando uma palhinha, apenas um comentário bem rápido, para despertar em você o interesse pela pesquisa. Tá bom? Então hoje nós falamos sobre o sal, muito importante na nossa história.
Tenham todos uma ótima tarde, uma ótima manhã, um ótimo dia. Até breve, cuidado por aí e vamos voltar a qualquer momento.